Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, e sejam bem-vindos a essa quarta-feira de Câmara 13, programa da nossa gente. Olha, com muitos assuntos importantes. Daqui a pouco a gente faz um bate-papo com a nossa queridíssima amiga Rebeca Garcia, superintendente da SUFRAMA, da Zona Franca de Manaus. E vamos falar dos 50 anos da Zona Franca. O que representa para a Amazônia a Zona Franca de Manaus. Daqui a pouco, portanto, a gente faz um balanço. Vamos falar dos empregos, vamos falar também da crise econômica que atingiu todo o nosso país e certamente a indústria brasileira acabou sendo muito atingida. Vamos falar dos números aqui no estado do Amazonas, mas vamos falar também sobre esse aniversário, porque a gente sabe a importância que tem esse modelo econômico para o nosso estado, para a nossa Amazônia, para os nossos trabalhadores, o polo industrial de Manaus. É claro que tem sofrido muito pela crise que atinge o estado brasileiro. Agora é importante lembrar também de todos os avanços conquistados nesses últimos 50 anos. Então, já esse bate-papo ao vivo aqui no Câmara 13, aqui na nossa Band Amazonas. Gente, mandar um abraço para você que está nos acompanhando em Itacoatiara, você que está no Iranduba, em Barcelos, em Manicoré, Presidente Figueiredo, em Quari, Tefé, Parintins, você que acompanha o nosso programa em Borba, no Iranduba, no Careiro da Várzea, no Careiro Castanho. Enfim, gente, muito obrigada sempre pela sua companhia. A gente iniciando essa tarde maravilhosa de quarta-feira, já certamente com você do outro lado aí da telinha da Band. A gente faz já um giro policial, informações importantes da área da segurança pública, através da reportagem de Gleice Freire. Gleice já entra conosco, traz essas informações, mas antes quero só lembrar que no dia de ontem a gente recebeu aqui a dona Gilda, lembra? Ela veio fazer um alerta para todas as mães, porque o netinho dela acabou caindo quando tinha 4 meses. Teve problemas sérios, problemas que ainda são vividos até hoje. O Fernandinho já tem 4 anos, está sendo acompanhado. Eu quero muito agradecer aqui a doutora Simone, que está acompanhando o pequeno Fernando, mas o alerta feito aí pela dona Gilda foi extremamente importante para você que tem filhos. Às vezes a gente não dá muita importância para as quedas, mas tem que ter um olhar diferenciado. Seu filho caiu, tem que levar sim para um acompanhamento médico, tá bom, gente? Vamos agora para o giro policial? Vamos giro policial nesse momento, mas antes tem informações do Detran. O Detran que fez uma boa parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, donos de cartórios. A gente já falou sobre esse assunto aqui no nosso programa, mas é importante porque a gente precisa acabar com os entraves burocráticos, dar celeridade, fazer parcerias, pode representar muito para você que é condutor de veículos. Então vamos dar uma olhada aqui. A partir de agora, a comunicação de venda de veículos passa a ser feita no momento em que o vendedor e comprador forem ao cartório reconhecer as assinaturas no certificado de registro do veículo, o CRV, documento que oficializa a transferência de propriedade. A mudança foi viabilizada na última sexta-feira a partir da assinatura de um termo de cooperação entre o Departamento Estadual de Trânsito, Tribunal de Justiça do Amazonas e a Associação de Notários e Registradores do Estado do Amazonas. Só no ano passado nós recebemos no Detran mais de 180 mil pessoas que foram prejudicadas por essa situação. Muitos com multas diversas, muitas multas, a carteira inclusive suspensa, e outras também com dívidas, de IPVA, licenciamento, e muitas pessoas infelizmente não sabiam nem onde estava o veículo, porque venderam para uma pessoa, essa pessoa revendeu para o outro, mas para o órgão o veículo estava no nome do original, do proprietário original. Com isso, muitos transtornos foram acometidos para essas pessoas, como também, como bem colocou o doutor Elci, muitas dessas pessoas procuraram o Poder Judiciário para tentar resolver o seu problema. Então, com isso, nós vamos facilitar a vida de muitas pessoas e também tirar delas esse ônus, porque muitas pessoas estão com problemas há diversos anos. De acordo com o juiz corregedor auxiliar do Tribunal de Justiça do Amazonas, Elci Simões de Oliveira, sem as demandas relacionadas aos processos de transferências de veículos, o sistema judiciário também será beneficiado. Para o superintendente da Associação de Notários e Registros do Estado do Amazonas, o grande benefício deste decreto é a segurança jurídica que traz as vendas de veículos. A partir de hoje, todos os tabelionatos de notas da capital, são 9 tabelionatos, estão aptos a realizar esse serviço.
esse serviço de comunicação é um serviço obrigatório. Na verdade, como eu expliquei, já era uma obrigatoriedade do vendedor ter que se dirigir até o Detran em 30 dias para fazer essa comunicação, o que na prática não ocorria. Com o lançamento desse sistema, essa obrigatoriedade da comunicação de venda é feita no cartório no mesmo momento que o vendedor e o comprador procedem ao reconhecimento da assinatura no DUT. Olha, cumprimentar essa parceria importante aí entre o Departamento de Trânsito aqui do Amazonas, Tribunal de Justiça e donos de cartórios, uma forma de melhorar o atendimento, de dar celeridade aos processos de transferências, às vezes são tão demorados, né, gente, que acaba prejudicando todo mundo mesmo. Então, parabéns aí ao Detran Amazonas. Olha, a gente chama agora a repórter Gleice Freire, tem novidades aí, faz um giro policial e vamos ver as informações aqui na tela da Band. A Polícia Civil do Amazonas, cumprindo mandados de prisão preventiva, prendeu em via pública no bairro de São José, zona leste da capital, Thales José Nascimento. Thales, de apenas 20 anos, conhecido como Neném, estava sendo investigado e foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, apontado pelo crime de homicídio de Jefferson Coelho Rodrigues, ocorrido no dia 28 de agosto do ano passado. Bom, em razão do trabalho investigativo realizado, com as provas colhidas no local, com os depoimentos, com as imagens, foram fundamentais para a identificação do autor. E assim que todo o trabalho investigativo, conseguimos chegar à identidade do autor, né, e descobrir todo o seu passado criminoso. Com esse passado criminoso, ajudou bastante no trabalho investigativo, de modo que conseguimos chegar à identificação, o pedido de prisão e a sua consequente prisão. Moser disse também que, além desse crime, Neném confessou participação nos homicídios de outras 5 vítimas. Bom, confessado, admitido, temos 5, mas temos elementos probatórios de mais 6, ao qual totalizam 11 mortes no mínimo. Thales será indiciado pelo crime de homicídio e, ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, onde permanecerá à disposição da Justiça. Obrigada, Gleice, pelas informações. Olha, a gente, antes de fazer o intervalo comercial, vamos aí pouco, a gente já volta conversando com a nossa superintendente da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca, esse modelo, o nosso modelo econômico, que gera emprego no estado do Amazonas, na Amazônia de um modo geral. A gente está completando 50 anos. E a gente vai falar um pouco desse período, da criação desse modelo, mas, acima de tudo, o que ele representa, porque não é só um modelo econômico, ele tem o seu aspecto ambiental extremamente importante também para a preservação da nossa floresta. A gente volta já já ao vivo na Band. Você pode, inclusive, fazer a sua pergunta através do nosso telefone, nosso WhatsApp, que é o 992 10 3687. Já estamos de volta. Olha, a gente mandando um abraço para você que nos acompanha há 15 anos, você que está em Manaus, você também que está nos nossos queridos municípios do interior do estado. Muito obrigada sempre pela companhia. E a gente tem o prazer também de bater um papo com a nossa querida amiga Rebeca Garcia, superintendente da Zona Franca de Manaus. Rebeca, muito bem-vinda sempre. Obrigada, eu já estava com saudade. Pois é, aqui, né? A gente está aqui te esperando. Não apareço aqui, mas muito obrigada pelo convite, é uma oportunidade da gente estar falando do modelo, né, entrando na casa das pessoas, para que as pessoas entendam realmente a importância do modelo que é a Zona Franca de Manaus e que conheçam um pouco mais aí a partir do que a gente vai falar. Ok, a gente vai então colocar, gente, uma matéria para que a gente entenda melhor a criação desse modelo econômico que é tão importante, não só para nós aqui do Amazonas ou nós amazônidas, não é, Rebeca? Mas é para o Estado brasileiro. Então a gente vai mostrar e já já a Rebeca fala um pouco dessa criação e da importância que tem a Zona Franca de Manaus nesses 50 anos. Vamos lá.
Franca de Manaus foi idealizada em 1957, mas foi somente em 1967 que a legislação reformulou o modelo, estabelecendo incentivos fiscais por 30 anos para a implantação de um polo industrial, comercial e agropecuário na Amazônia, englobando uma área física de 10 mil quilômetros quadrados, tendo como centro a cidade de Manaus. Os incentivos fiscais e extrafiscais concedidos pela Zona Franca foram instituídos com o objetivo de reduzir desvantagens do local e propiciar condições de alavancagem do processo de desenvolvimento da área incentivada, abrangendo a Amazônia Ocidental e contendo os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. A partir de 1989, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, que administra o modelo, passou a abrigar também em sua área de jurisdição 7 áreas de livre comércio, criadas com o objetivo de promover o desenvolvimento de municípios que são fronteiras internacionais na Amazônia e integrá-los ao restante do país, por meio da extensão de alguns benefícios fiscais do modelo, da melhoria na fiscalização de entrada e saída de mercadorias e também do fortalecimento do setor comercial, agroindustrial e extrativo. A primeira a ser criada foi a de Tabatinga, no Amazonas. Nos anos seguintes, foram criadas as de Macapá Santana, no Amapá, Guajará-Mirim, em Rondônia, Cruzeiro do Sul e Brasileia, no Acre, e Bonfim e Boa Vista, em Roraima. Olha, gente, bem interessante a gente contar um pouco dessa história, não é, Rebeca? Uma história de sucesso, com muitos desafios, mas certamente com muitas conquistas. O que representa esses 50 anos? E você que está tendo a felicidade, graças a Deus, de estar conduzindo a Superintendência da Zona Franca de Manaus nesse período que não deixa de ser um período de transição, né? Porque a gente está atravessando uma ponte para vencer uma grande crise econômica. O momento que nós vivemos no Brasil realmente é um momento muito difícil, né? Nós não podemos tapar o sol com a peneira, né? É importante que nós reconheçamos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, para que a gente possa enfrentá-las. Então, o momento que estamos vivendo é um momento difícil, mas como nós percebemos aí, o modelo Zona Franca de Manaus, ele se confunde com a própria história do nosso estado, exatamente, né? Exatamente. Então, grande parte da história da economia do nosso estado passa por esse modelo. Tiveram aqueles ciclos antigos, né? A juta, a borracha, e esse é um ciclo, né? O ciclo da Zona Franca de Manaus é um modelo que definitivamente está consolidado. É um modelo de isenção fiscal que é garantido pela Constituição. Isso dá uma segurança jurídica ao investidor diferente do resto do país. O resto do país existem programas de incentivos, mas esses programas não são garantidos pela Constituição, né? A nossa Zona Franca de Manaus, os nossos incentivos, eles são garantidos pela Constituição. Isso é um ponto muito forte na hora de atrair o investidor. Ele sabe que se ele montar o negócio dele em Manaus, a empresa dele vier para a Zona Franca de Manaus, ele vai ter uma garantia constitucional. Então, isso é muito importante. Então, é importante a gente conhecer essa história, ver como se deu todo esse processo de criação, de criação, né? Você vê que a cidade ela foi crescendo aos poucos, foi crescendo em volta desse modelo. Não só a cidade, o estado, ele vive em torno desse modelo. E nesses 50 anos eu penso assim que, apesar de toda essa crise, como nós começamos a conversa, toda essa crise, todo esse momento difícil, nós temos muito a comemorar, porque temos esse modelo consolidado que é ainda a alternativa, a melhor alternativa econômica para o nosso estado. Agora, Rebeca, agora há pouco você comentava que a Zona Franca de Manaus ela tem uma previsão constitucional. Então, está lá na Constituição brasileira a garantia da manutenção desse modelo econômico para o nosso estado e para a Amazônia de um modo em geral. É lógico que a gente entende que todos os demais estados sonham com uma Zona Franca, querem uma Zona Franca. E quando a gente fala dessa previsão constitucional, é importante lembrar
que lá atrás, quando a Zona Franca, esse modelo econômico foi criado, era justamente para integrar, não é, essa parte do Estado brasileiro ao restante do país. E isso não mudou. Nós precisamos continuar fortalecendo sempre essa unidade federativa, acima de tudo. Agora é importante, porque quando você vai dizer para outros estados que eles não podem ter uma Zona Franca, para eles é injusto esse tipo de conversa, não é, Rebeca? Exatamente. Na verdade, não nos estão dando... Nada de favor, não é nada. Nenhum favor, nenhum privilégio. Na verdade, estão nos dando condições de competir em função das nossas desigualdades, que parte da questão de logística, da nossa distância, de toda uma situação geográfica, exatamente, que jamais alguém colocaria uma empresa para desenvolver esse lado industrial na nossa região se não tivessem esses incentivos. Então, estão dando, na verdade, condições de nós estarmos no mesmo nível do resto do país. E você bem colocou que era um projeto de integração nacional, tanto é que a Zona Franca, quando ela nasce, quando a SUFRAMA nasce, ela hoje é vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, mas ela era vinculada na época não era nem um ministério, era uma secretaria, a Secretaria de Integração. Né? Justamente por conta disso, porque a missão maior era desenvolver e integrar a Amazônia Ocidental. É importante sempre pensar o Amazonas, mas pensar na federação. Então, nós fazemos parte dessa federação e precisamos ter o respeito que o Estado certamente merece. Eu acho que isso é importante também, não é, Rebeca? Isso, e eu também achei bastante importante colocar no vídeo, porque nem todos sabem, aliás, muita gente não sabe que a SUFRAMA ela não se limita a Manaus, a área de abrangência de Manaus, né? Ela está, os seus incentivos estão aqui no estado do Amazonas, limitados a uma questão geográfica de Manaus e um pouco que se estende na área agrícola que vai até o Rio Preto da Eva, mas ela também se estende às áreas de livre comércio que estão em toda a Amazônia Ocidental e Macapá e Santana, né, no Amapá. Então, é importante colocar que esse modelo de desenvolvimento, ele não vai beneficiar só Manaus, né? Ele vai se estender e vai levar incentivos também a toda a Amazônia Ocidental, que tem tirado, assim, durante a história, teve muitas oportunidades de crescer com recursos da SUFRAMA. Ok, olha, a gente vai dar uma voltinha nas redes sociais agora do programa. Vamos ver quem está conosco nesse momento. Vamos ver, olha, muita gente passando. Luan, é isso? Luan do Distrito. O Luan perguntando, superintendente, qual a importância da última prorrogação dos incentivos para a nossa região? Então, a última prorrogação, se não houvesse essa prorrogação, a Zona Franca já acabaria em 2023. Muito perto. Então, assim, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu recebi a visita de uma empresa francesa que está estudando vir para Manaus. Se esses incentivos não tivessem sido dados, ela jamais viria a Manaus, né? O que faz ela vir a Manaus é porque ela sabe que se ela montar hoje uma empresa aqui, ela vai ter, a partir de 2023, ainda mais 50 anos. Então, até 2073, ela vai ter garantido esses direitos que estão na Constituição de incentivos. E, Rebeca, o investidor, ele não pensa só no hoje, né? Ele faz o investimento para médio e longo prazo. Exatamente. Então, essa segurança jurídica faz toda a diferença. A indústria, ela não faz nenhum projeto que seja para menos de 20 anos, né? Começa daí. Então, ela quer saber onde ela vai estar daqui a 20 anos, né? E se a Zona Franca, por um acaso, perdesse essa condição em 2023, ela jamais levantaria a hipótese de colocar aqui a sua empresa. Agora, o que é importante falar? Foi um grande passo. Se isso não tivesse sido dado, e eu até agradeço a Deus de ter tido a oportunidade de participar dessa prorrogação enquanto deputada federal, estava no Congresso quando aconteceu, então foi um momento assim... Um ganho, muito, né? Extremamente importante. Foi uma emoção para todos
todos nós que estávamos lá naquele momento, foi uma grande emoção, foi comemorado por todos, porque nós sabíamos dessa importância para a atração de investimentos na nossa região. Agora, o que é importante colocar? Não é tudo. Né? Essa é só a condição que nos deixa no game. Assim, olha, ainda somos competitivos, né? Temos mais 50 anos. Esse aí é só uma garantia. Nós temos que avançar muito mais para garantir que esses benefícios venham realmente se transformar em números positivos na nossa matriz social. E a competitividade precisa estar sempre presente. Rebeca, a gente faz um intervalo comercial, daqui a pouco vamos falar sobre a crise econômica. O que atingiu diretamente ao nosso modelo, porque a Zona Franca de Manaus ela produz para o mercado nacional e se está todo mundo em crise, se o país está em crise, o consumidor deixa de consumir esses produtos. Mas já a gente conversa sobre isso, a gente faz o intervalo e volta já com você. Já estamos de volta, ao vivo na Band, com Câmera 3. Nossa, janeiro passando correndo, hein, gente? Mas olha, agora, Rebeca, vamos continuar falando e falar agora do modelo da Zona Franca, que nesse momento, como a indústria brasileira passa por dificuldades. No passado a gente falava aqui sobre a crise econômica e a gente sabe que esse ano de 2017, muita coisa já foi feita, mas a gente ainda está atravessando essa ponte e temos dificuldades pela frente. Como é que dá para fazer uma avaliação já desse quadro? Nós sabemos que a crise, ela foi, assim, bem além do que se imaginava, né? Ela está sendo, né, mais do que se imaginava, mas também a indústria, a Suframa já percebe que algumas medidas necessárias que o país tome para que seja retomado o nosso crescimento, os nossos números de emprego, também estão sendo tomados. Né? A gente sabe que não é rápido. Claro, né? Nós, na verdade, eu avalio que nós não temos só vivido uma simples crise, né? Que nós temos vivido realmente uma depressão que lá no futuro a história vai enxergar esse período como tal, mas nós percebemos que todas as medidas possíveis de serem tomadas no momento estão sendo tomadas. Né? O caminho, o país ruma numa direção que se enxerga um horizonte. Né? Os técnicos da Suframa, que são os economistas que fazem as projeções e avaliam, né, o futuro do que vai acontecer, e aí é uma avaliação que depende do cenário de hoje. Né? A gente sabe que mês que vem esse cenário pode ser diferente. Se o cenário de hoje se mantiver, tudo indica que a partir de julho nós devamos estar retomando o caminho do crescimento. Né? De agora até julho seria mais um momento de estabilidade e recuperação. Né? Mas para voltar a crescer, a partir de julho, esses são os que os números nos mostram e apontam nesse momento. Agora, realmente, é um momento para nós observarmos, para nós avaliarmos, para termos cautela em qualquer iniciativa que vá tomar, porque ainda estamos retomando as rédeas. Agora, Rebeca, ainda nesse momento de crise, como a Rebeca comenta agora com a gente, talvez a maior que se pudesse imaginar, porque se imaginava um quadro e esse quadro ainda era muito pior do que algumas pessoas já comentavam. Mas ainda assim, no ano de 2016, a Zona Franca de Manaus recebeu investidores. Isso faz a diferença também no modelo em que precisa vencer esse momento, mas se assegurar na competitividade. Isso, definitivamente, assim, a crise não foi 100%, né? Existem segmentos que reagiram muito bem nesse momento, né? Então, assim, existem produtos que não diminuíram a venda significantemente a ponto de ter que parar a produção, né? Então, assim, não foi como um todo. Agora, o balanço geral, que é esse balanço que nós fazemos. Mas a gente sabe, nós recebemos novas empresas aqui, nós recebemos novos produtos que ainda só não começaram a ser produzidos por conta da questão de trâmite nacional, de aprovação do produto em si, mas que as empresas estão já dispostas, já estão prontas a passarem a produzir esses novos produtos aqui. Então, teve esse lado positivo no ano de 2016
mas eu acredito que o ano de 2017 deva vir com mais força e a gente em breve deve estar começando a ver números mais positivos. Vou dar uma voltinha aqui nas redes sociais do programa, Rebeca. Aqui mais uma pergunta é do Lucas, da Cidade Nova. Ele quer saber se, apesar da recessão que atravessamos, a Suframa tem expectativa de trazer mais indústrias nesse período? Então, como eu havia dito, né, hoje mesmo pela manhã nós recebemos uma empresa que veio de fora, que quer vir se instalar aqui. Nós temos várias empresas que estão conhecendo o mercado, que estão conhecendo os nossos incentivos e que colocam assim com muito otimismo e vontade de vir para cá. O que se percebe? Que por conta da situação econômica estão todos só retardando esses investimentos, mas eles estão prontos para chegar, né? Então isso nos deixa assim muito confiante e otimista no sentido de que vamos retomar o nosso crescimento. Infelizmente existe um número que ele é muito assim duro de ser enfrentado por nós que estamos trabalhando dia a dia, porque o que a gente mais quer ver quando a economia retoma é a retomada dos empregos também, né? E esse é o último número que você consegue enxergar de fato, é a geração de emprego. Mas ele, aos poucos, já está acontecendo, é ainda muito pouco, nada que surpreenda, mas já caminhando nessa linha. Mas essa crise, ela nos tirou quantos postos de trabalho? A gente já tem um número fechado ou ainda não, Rebeca? Então, Conceição, no último número que nós fechamos, que é o de dezembro, né, nós trabalhamos assim com um delay de um mês para fechar os números, nós teríamos hoje aproximadamente 87 mil postos de trabalho direto no polo industrial de Manaus. Nós sabemos que existem algumas poucas empresas que já contrataram agora em janeiro, né? Então já deve mudar um pouquinho esse número, né? Mas nós não temos esse número fechado. Agora, Rebeca, a gente vai dar já uma volta aqui nas redes sociais novamente, agradecer as pessoas que estão mandando suas perguntas, mas vamos falar do Paraguai, porque a gente fala da crise econômica do Brasil e isso acaba também despertando o interesse dos empresários de procurar outros países, e para nós o Paraguai hoje é a grande ameaça que nós vamos enfrentar também no ano de 2017. Como que é a Suframa, a Federação da Indústria do Amazonas, a Confederação Nacional da Indústria, como que a indústria brasileira hoje está tentando se distanciar de mais essa possibilidade? O que está sendo feito na Suframa nesse primeiro momento? Nós estamos estudando, né, as vantagens que o Paraguai oferece para a Zona Franca lá também, para nós entendermos de que maneira eles estão competitivos, né? Qual é a boa notícia? Que não é boa, mas enfim, o que nos tranquiliza é que muito mais ameaçadas do que as indústrias que estão aqui estão a do sul e sudeste do país, pelo fato da distância. Exatamente. Então eles estão muito mais próximos. Para um empresário de São Paulo, por exemplo, ou de Santa Catarina, é muito mais fácil eles transferirem a empresa que está lá para o Paraguai, porque eles vão e voltam com muita facilidade, do que alguém que está aqui no Amazonas. Então, o Sul e Sudeste está sentindo muito mais. Agora, sim, o que precisa ser colocado? O Paraguai está fazendo a lição de casa. Eles estão fazendo o que eles podem para atrair investimentos e gerar emprego para a região. Agora, sim, eu não sei até que ponto prosperará, porque a nossa lei de informática, no meu entendimento, ela... causando menos prejuízos a países terceiros, ela foi questionada pela OMC. Então, eu vejo, assim, muito em breve, uma possibilidade da OMC estar questionando os incentivos que estão sendo dados pelo Paraguai. Porque um dos requisitos que a OMC ela aponta é se não está trazendo nenhum tipo de prejuízo a um terceiro país. E no caso do Paraguai, eu penso que ele começa a trazer prejuízo para o Brasil.
Brasil. Ok, olha, a Márcia, lá do Lírio do Vale, está fazendo um questionamento a respeito da BR-319. O que isso representa, qual a importância para Sufrão? Você já responde, Rebeca, mas antes, deixa eu falar da WM Refeições. Seu William, um abraço para o senhor, para vocês que estão querendo levar para os seus colaboradores, nas suas empresas, uma boa alimentação. Do seu William está inteira à disposição de todo mundo. O telefone está aqui na tela da Band, não tá, gente? Dá uma ligada então, tá bom? Uma ligada mesmo, um abraço para todos aí da WM. Muito obrigada sempre. Rebeca, vamos responder aqui o questionamento da Márcia sobre a BR-319. Né? Então, Márcia, a BR-319 ela é fundamental, né? Ela nos dá uma outra porta de saída, né, do nosso polo industrial para a distribuição dos nossos produtos, assim como uma porta de entrada, né? Então, ela passa a ser uma via fundamental para o escoamento da nossa produção, o que traz mais competitividade, isso baixa os custos, só é muito positivo, muito positivo. Olha, gente, dia 28 tem aniversário da Zona Franca. Isso, 50 anos, né, Rebeca? Exatamente. 28 agora de fevereiro. Cai numa terça-feira de carnaval. Exato. Opa! Então a gente pode festejar comemorar aqui. Em grande estilo. Comemorar em grande estilo. Mas o que representa isso, Rebeca, aqui para o nosso estado, para você que está à frente hoje da Suframa? A gente já está encerrando, mas assim, só o que representa esses 50 anos? Então, esses 50 anos é essa garantia, a garantia de um modelo consolidado, a garantia de que nós temos uma economia forte, uma economia competitiva e que nós estamos firmes para mais 50 anos. Ok, minha querida, muito obrigada. E a gente vai falando aí no mês de fevereiro todo sobre as programações também de aniversário da Zona Franca. Muito obrigada. Esperar a foto, viu, Rebeca? Com o bolo de milho. Deixar. Gente, muito obrigada. Foi uma alegria poder estar nesse início de tarde com todo mundo, eu e Rebeca, certamente. E amanhã a gente se vê aqui na Band. Até lá e fique com Deus. Tchau.